noite. Queria agradecer a presença de todos aqui, dizer que é um enorme prazer ter esse grupo, né, acompanhando a nossa trajetória de tentativa de aprimoramento do nosso conhecimento. Queria agradecer muito a presença da Thalita, que vai falar sobre um tema que eu considero bastante instigante. Toda vez que eu falava para o paciente meu essa semana, vai ter uma palestra na clínica. Sobre o quê? Suicídio. Ai! Né? Esse é um tema que instiga, mas que ao mesmo tempo traz muito desconforto, porque eu acho que chega muito perto da gente, no sentido de, assim, por que existem pessoas que são tão sofridas e têm uma trajetória de tanta dor e precisam ou pensam em desistir dessa caminhada. Então, acho que é um tema muito bonito, muito profundo e muito desafiante. Obrigada, Thalita. Boa noite. Bom, antes da gente começar, eu queria contar um pouquinho para vocês como que eu comecei a me interessar e estudar sobre suicídio, né? É um tema muito sofrido, eu acho muito angustiante todas as vezes que eu me vi assim, com um paciente em pleno risco real, né, de uma tentativa de suicídio. É algo que mobiliza muito o terapeuta. Enfim, e eu trabalho há 13 anos com transtornos alimentares. Quem trabalha com transtorno alimentar, assim como outras patologias psiquiátricas, é muito frequente a gente no nosso dia a dia se ver diante de um paciente com alguma ideação suicida, né? Isso não é atípico. Mas há cerca de 5 anos atrás, eu atendi uma menina eu não vou contar o caso, mas foi onde começou realmente o meu interesse maior por esse tema. Não só esse tema, mas também sobre transtorno de personalidade, que é um outro tópico, né? É uma menina de 13 anos com um quadro de anorexia nervosa restritiva muito grave, que ficou muito tempo internada, primeiro em internação psiquiátrica mesmo, foi internada no hospital agora não me lembro exatamente, mas durante alguns meses, né? E depois de lá, quando ela saiu da internação e voltou para casa, ela em casa continuou em home care, foram 5 tentativas de suicídio num ano. Foi a primeira vez que realmente eu me vi diante de uma possível perda real de um paciente por suicídio. E na época, eu senti que eu tinha muito poucos recursos realmente para conseguir dar conta de tentativas de um desejo tão forte de morrer. O desejo dela de morrer era muito maior do que o de viver. Praticamente não existia o desejo de viver, né? 5 tentativas de suicídio ao longo de um ano, e eram tentativas reais, né? Assim, onde ela não conseguiu se matar porque tinha monitoramento 24 horas, ela tinha 2 enfermeiros 24 horas com ela, ou seja, não era uma pessoa, eram 2 pessoas, e por conta disso conseguimos dar conta, né? Assim, por conta disso ela não conseguiu nenhuma das vezes se suicidar. Mas existia um desejo muito grande, e o que eu tinha de arsenal terapêutico para dar conta, eu sentia que era muito pouco. E, assim, e voltando, né, assim, para os meus estudos e todos os cursos que eu fiz ao longo da minha formação, muito pouco eu tinha ouvido falar especificamente sobre o tratamento de paciente suicida ou com desejo pleno de se matar. O que eu sabia, eu usava, mas não era suficiente para ajudar aquela menina a sair daquele movimento, né? E
e fazer um movimento de desejo para a vida. Enfim, então foi a partir daí que eu fui buscar conhecer um pouco mais sobre ideação suicida, sobre tentativas de suicídio. E aí, assim, primeira coisa que eu queria trazer, na época, enfim, tanto que era o que eu tinha de conhecimento, né, que conversando com colegas na época, era também o que a grande maioria indicava. Primeiro, mitos ou verdades? Que hospitalização ajuda. O que vocês acham? Ajuda a lidar com o suicídio, com a possibilidade de um suicídio, bem como a dar conta de uma outra tentativa, evitar futuras tentativas. Eles acham que hospitalização dá conta, é suficiente? Em termos de tratamento. Sim, não. Farmacoterapia. Tudo. E eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Contrato de não suicídio. Alguém já ouviu falar sobre contrato de não suicídio? Contrato de não suicídio é quando um paciente está diante de uma ideação, de uma forte ideação suicida, o terapeuta ou o psiquiatra faria uma proposta, um pedido, uma solicitação para que a pessoa não tentasse suicídio em X tempo. Por exemplo, até a nossa próxima consulta, você não pode fazer nada contra você, eu te peço para você, durante esse intervalo de tempo, não tentar o suicídio. Tudo bem? O contrato de não suicídio ainda é muito usado. E o contrato de não suicídio, assim, quando a gente fala, parece uma coisa banal, assim, combinar com o paciente dele não morrer, né? Como assim, vai combinar com o paciente dele não morrer? O contrato de não suicídio é uma técnica muito utilizada. Para pacientes que têm o desejo de viver maior do que o desejo de morrer, funciona. Mas para as pessoas que têm um desejo de morrer maior do que o de viver, não dá conta. Né? Então, o que existe, assim, em relação a o que existe de maior acesso na literatura é pouco consistente com relação à prevenção de novas tentativas de suicídio. Então, mesmo hospitalização é indicado, sem a menor sombra de dúvida. Farmacoterapia é indicado, sem a menor sombra de dúvida. Contrato de não suicídio, em alguns casos, ok. No entanto, nenhuma dessas três coisas, mesmo elas combinadas, são suficientes para tratar uma futura tentativa de suicídio, ou evitar uma futura tentativa de suicídio. Porque, na realidade, nenhuma delas está tratando a razão pela qual a pessoa deseja se matar ou acabar com a própria vida. Então, todas elas, mesmo somadas, não são suficientes. E na época era realmente o que eu tinha com relação a arsenal terapêutico. Tá? Então, o que a gente sabe, assim, então vou fazer trabalho com psicologia, não, eu quero focar em pacientes que não tenham um risco tão grande. Mas isso é possível, né? Assim, pacientes suicidas são inevitáveis. Mesmo, você pode ter diante de você uma pessoa que nunca manifestou nenhuma ideação suicida e, de repente, num dado momento da vida dela, um paciente que você já acompanha há bastante tempo, de repente, num determinado momento, ele manifesta um desejo de morrer, um desejo muito forte de morrer. Então, não tem como a gente evitar um contato com uma pessoa que pode, em algum momento, manifestar um forte desejo de morrer. Tratamento dos pensamentos e dos comportamentos suicidas raramente são ensinados, tanto com relação, raramente são ensinados tanto para os profissionais como também para os pacientes. Os pacientes também acabam tendo muito pouco conhecimento com relação ao funcionamento da ideação suicida. Né? Então, como lidar com alguma coisa que você não sabe exatamente como funciona?
E mesmo os profissionais acabam sendo muito pouco instruídos no sentido de tratar os pensamentos e os comportamentos suicidas. O tratamento padrão consiste em avaliar risco e indicação para a internação. Isso é o que existe como padrão, né? Avaliar o nível de risco que aquela pessoa está, se ela tem uma indicação de internação, o que dá um grande alívio para o profissional, porque estando em um ambiente seguro, uma tentativa de suicídio, poucas chances da pessoa tentar o suicídio ou efetivamente conseguir. Mas e aí, depois, quando a pessoa sai da internação? E questões referentes à ideação suicida ou tentativa de suicídio normalmente estão inseridas no tratamento dos transtornos mentais, mas não são foco do trabalho. Então, até se fala sobre ideação suicida, sobre o desejo de morrer, mas com muito pouca consistência. Dificilmente a ideação suicida ou a tentativa mesmo de suicídio passa a ser o foco do tratamento. E essa é a proposta, né? Com relação à nomenclatura, suicídio, todos sabem o que é, né? Suicídio é a morte causada por comportamento danoso, auto-infligido, com qualquer grau de intenção de morrer como resultado desse comportamento. Tentativa de suicídio, por que eu coloquei aqui tentativa e ideação suicida? Porque todo comportamento, se em algum momento houve, por menor que seja a ideia de morrer, aquela pessoa tentou suicídio, mas na realidade ela estava querendo chamar a atenção. Se em algum momento teve um flash de ideação suicida, por menor que seja, é considerado uma tentativa de suicídio. Não, mas tentou suicídio, mas tentou em casa com muitas pessoas da família, obviamente alguém veria, ou foi uma forma de pedir ajuda. Se houve alguma intenção de morte, por menor que seja, é considerada tentativa de suicídio e precisa ser cuidada, porque essa pequena ideia pode se tornar maior com o passar do tempo. Ela existe, tá? E a ideação, assim como a ideação suicida, é isso, qualquer ideia com relação à morte, tá? Quando ela não tratada, a chance que tem de aumentar com o passar do tempo é considerável. Provavelmente essa ideia vai se tornar mais forte com o passar do tempo. Então, quais são os fatores de maior vulnerabilidade? Impulsividade é o que normalmente as pessoas pensam. Uma pessoa com suicídio é uma pessoa impulsiva. Não necessariamente. A impulsividade é um aspecto muito importante, na verdade, o mais estudado com relação ao suicídio. Os outros fatores são muito menos estudados do que a impulsividade. No entanto, nem toda tentativa de suicídio teve presente um aspecto, um comportamento impulsivo. Hostilidade, né? Um comportamento agressivo, tanto com relação à agressividade verbal como agressividade física, né? De violência, costuma também ser um aspecto de maior vulnerabilidade. Déficit na resolução de problema, que a gente percebe que são pessoas que têm uma dificuldade muito grande no sentido de resolver os problemas da vida. A pessoa se vê sem saída diante de alguma situação difícil, não consegue buscar alternativas para solucionar o problema dela. Então, dessa forma, o suicídio passa a ser um recurso importante, ou às vezes o único recurso, né, a única forma de sair da situação. Incapacidade de executar as soluções. Ela pode até pensar sobre uma possível solução para o problema dela, no entanto, ela não consegue colocar em prática. Visualiza uma saída, mas ela não consegue executar a saída. Tendência a distorções cognitivas, especialmente pensamento de tudo ou nada. Então, ou eu faço tudo certo, ou então nada serve, ou eu tudo que eu faço é inadequado, ou então pular para conclusões, que é uma outra distorção muito frequente, do tipo, se a pessoa não atendeu o meu telefonema porque ela não gosta de mim, porque ela pouco se importa comigo, se
Se ele não falou comigo, é porque ele já tem uma outra pessoa que ele gosta mais. Então, diante de uma situação, a pessoa conclui, tá? Conclui como verdade absoluta. Perfeccionismo não é um perfeccionismo autorreferido, de um alto nível de exigência com si próprio. É um perfeccionismo no sentido das relações sociais. Uma importante falta de habilidade social e um enorme nível de exigência nas interações sociais. Ou seja, a pessoa acha que ela nunca é adequada, que as pessoas não vão julgar o comportamento dela. É um perfeccionismo relacionado às relações sociais e não um perfeccionismo, a estrutura de personalidade perfeccionista. Supergeneralização das memórias. A memória fica muito empobrecida no que se refere a pontos positivos da vida ou pontos positivos de habilidades. Então, o foco fica especificamente no que falta. É como se, eu costumo dizer para meus pacientes assim, é como se a gente colocasse uma série de coisas numa sala escura. E dentro dessa sala tem tantos pontos positivos de habilidades, de competências, como também de falhas, de falta de habilidade. A pessoa só ilumina o que ela não tem, o que falta. Ela não consegue enxergar o que ela tem. Então, mesmo que o terapeuta aponte a habilidade, não, mas num determinado momento da sua vida você resolveu esse mesmo problema assim, assim, assim. Ela tende a desqualificar, como se ela própria não tivesse resolvido aquele problema. Muito comum ter história familiar de suicídio e esse é um ponto muito importante na investigação. Tentativas anteriores. Porque o que a literatura aponta é que quanto maior for o número de tentativas, maior o risco do suicídio. Tá? Então, se é uma pessoa, como eu disse o caso dessa menina que eu atendi, 5 tentativas de suicídio, especialmente no intervalo de tempo que ela teve, era um fator de enorme risco para uma nova tentativa. E cada tentativa torna a pessoa mais próxima de um suicídio. Né? Como é que funciona? Eu não vou falar especificamente da terapia cognitiva, não, mas eu trouxe para vocês como funciona o raciocínio de uma pessoa diante do suicídio. Existem 2 esquemas que são os esquemas principais, assim, 2 estruturas que são as estruturas as principais. É muito comum, assim, as pessoas sabem que diante de uma tentativa de suicídio existe o estado de desesperança, o sentimento de desesperança. A pessoa desiste de viver e por isso ela tenta o suicídio. 2 esquemas são os principais. O esquema do traço de desesperança. O traço de desesperança seria mais no sentido de um traço de personalidade. A pessoa, ao longo da vida dela, manifesta desesperança com relação a um futuro positivo para a vida dela. Tá? Ela pode passar por momentos com uma maior esperança, mas traço de personalidade, assim, ao longo da vida, aquela pessoa tem uma enorme desesperança que as coisas não vão dar certo, de que o futuro é sombrio, que os problemas nunca se resolverão, que é diferente do estado de desesperança. O estado é um momento específico, é diferente da estrutura de personalidade, o óculos da pessoa, como ela enxerga o mundo, ser sem uma visão negativa de futuro. Então, o que se percebe, né, é que elevados níveis do estado de desesperança, o estado é referido a um momento específico. Quando existe um elevado nível do estado de desesperança, está associado a uma maior ideação suicida. Quanto mais aguda essa ideação, maior o risco da pessoa tentar o suicídio. Quanto mais forte o traço de desesperança, ou seja, quando a estrutura de personalidade da pessoa é de desesperança,
menos eventos, né, menos adversidades serão necessários para desencadear uma crise suicida. Ou seja, pequenos eventos podem acabar desenvolvendo, né, dando como um gatilho, funcionando como um gatilho para um estado de desesperança e daí se tornar a crise suicida. Vocês entenderam mais ou menos como funciona isso aqui? Uma coisa é o traço de personalidade. Quando o traço de personalidade é de desesperança, eventos pequenos de vida podem se tornar gatilhos que aumentam o estado de desesperança e desencadeia a crise. Um outro esquema é o de intolerabilidade, que é a sensação de que a pessoa não vai dar conta daquela situação. Hoje mais cedo, uma paciente minha tentou suicídio, né? E era nesse esquema de intolerabilidade. Ela teve um rompimento de um relacionamento, está num sofrimento profundo, e o que aconteceu é que ela tinha esperança de poder voltar com esse namorado, e recentemente ela vinha falando que se ele não voltar, se ela não conseguir namorar com ele, ela não vai conseguir namorar com mais ninguém, que ninguém vai ser bom para ela como esse namorado foi. Enfim, hoje ele deixou claro que ele não tem intenção de voltar, e ela tentou suicídio. Ela cortou os 2 pulsos com uma tesoura, mas não foi um corte profundo. Ela primeiro mandou uma mensagem, eu entrei em contato com ela. Não existia nessa paciente um forte desejo de morrer. O desejo de viver dela é maior do que o desejo de morrer. No entanto, naquele momento em que o ex-namorado disse a ela claramente que não tem nenhuma intenção de reatar o namoro e que está com muita raiva dela, a dor foi insuportável. Insuportável. É diferente foi uma tentativa de suicídio porque ela, de fato, teve o desejo de morrer. Tá? Tem algumas pessoas que têm um comportamento de automutilação. A automutilação pode não existir um desejo de morrer. A pessoa se machucar porque está com raiva de si mesmo, ou enfim, para concretizar a dor emocional. Nessa situação existia, mais que o corte tenha sido um corte superficial, e ela mesma tenha desistido do comportamento, da tentativa de suicídio, existia de fato uma vontade naquele momento de morrer. Eu perguntei para ela se ela tinha se arrependido do corte, ela disse que não, mas disse que era o único recurso que ela tinha naquele momento, mas que a vontade, eu perguntei sobre qual era a vontade maior, se era de morrer ou de viver, e ela disse que ela queria que aquela dor passasse, mas que naquele momento a vontade maior era de viver, só que a dor estava insuportável. Eu mais adiante vou falar para vocês especificamente sobre a avaliação de risco, né? Ela funcionou dentro desse esquema de intolerância do ruim, do desagradável. Diante da dor, tentar se matar foi a única saída, a única opção para lidar com o problema que ela tinha naquele momento. Então a impulsividade parece estar mais associada ao esquema de intolerabilidade, vontade de comunicar, vontade de dizer para as pessoas, vontade de dizer para a família ou de dizer para o namorado: olha o tamanho da minha dor, eu estou sofrendo muito, muito, por favor me ajuda. E não a desesperança ou uma vontade efetivamente, né, a própria vontade de morrer. Então, por mais que a vontade tenha sido pequenininha, ela existiu, né? Uma impulsividade cognitiva e comportamental no momento da tentativa de suicídio são uma manifestação da fixação atencional, que eu vou falar melhor para vocês agora, né? Onde o foco fica especificamente no ruim,
no que falta. É como se a pessoa só conseguisse identificar fatores que a levem ao suicídio, fatores que contribuam a favor do suicídio, tá? Então, a fixação atencional é um funcionamento da atenção um pouquinho antes da tentativa de suicídio. O funcionamento da atenção e da memória. Uma diminuição da capacidade de refletir sobre o que está acontecendo e resolver o problema. O foco fica especificamente em cima do problema, sem com que a pessoa consiga ampliar para possibilidades de saída. Então, outros eventos vão contribuindo a favor da ideia do suicídio. Então as coisas vão se somando e cada vez aumentando mais a intensidade da ideia de morte. Então o indivíduo nesse momento, algumas características, né, da fixação atencional. O indivíduo dá sinais de desespero. Então é comum uma maior ansiedade, uma agitação motora mesmo. Impulsividade pode aumentar a velocidade com qual a pessoa experiencia a fixação atencional. O que se percebe é que o fluxo do raciocínio, o fluxo das ideias, vai ficando muito acelerado, vai ficando muito mais rápido. E o processamento das informações referentes ao suicídio, né, com outros eventos de vida, vão se fortalecendo, vão aumentando. Indivíduos que não são normalmente impulsivos podem tomar decisões impulsivas ao tentar suicídio devido à fixação atencional. Então, mesmo uma pessoa que não tenha como traço de personalidade impulsividade, diante dessa situação, ela pode agir de forma impulsiva, tá? E alguns indivíduos com características de desesperança podem ter apenas a fixação atencional cognitiva sem esse estado de desespero. No esquema de desesperança, é comum uma premeditação. É mais comum uma premeditação aqui do que aqui. Aqui é mais comum a pessoa agir de forma impulsiva. Então, como é que funciona? Aqui nesse quadrinho do esquema de suicídio, tanto pode estar o esquema de desesperança como o esquema de intolerabilidade. Diante desse esquema, quer dizer, eu disse para vocês que cada nova crise, que cada nova tentativa fortalece as tentativas anteriores, né? Uma vez que a pessoa tentou o suicídio, é como se ela tivesse cruzado uma porta. Esse esquema, ele é ativado e por mais que a pessoa não tente em outro momento da vida dela, esse esquema já foi ativado em algum momento. Então, ele existe, ele não deixa de existir. No entanto, diante de cada nova situação, cada nova tentativa de suicídio, esse esquema ele vai se fortalecendo. Então, diante do esquema de suicídio, existe um estado maior de desesperança. A fixação atencional, que é aquela ideia fechada, como o suicídio como a única possibilidade de saída, como o único recurso para lidar com o problema, aumenta o estado de desesperança. Ou seja, a fixação atencional potencializa o estado de desesperança. E é esse aqui que age para fortalecer a ideação suicida. E a partir da ideação suicida, pode vir uma nova tentativa de suicídio. Ok, agora então, falando sobre o tratamento, né? Eu quis apresentar um pouquinho para vocês o que se passa pela mente da pessoa diante de uma situação de uma tentativa de suicídio, mas o que eu disse para vocês é que fui buscar formas de tratar, que quando eu atendi uma pessoa muito grave, com muitas tentativas, eu tive muito poucos recursos para conseguir lidar, né? Então, de início, adquirir estratégias adaptativas para lidar com as situações.
Identificar razões para viver e promover esperança, melhorar habilidades de resolução do problema, aumentar a conexão dos pacientes com as suas redes sociais, né, e de apoio, e aumentar a aderência ao tratamento, né. Isso é o primeiro passo, seja para um paciente que já está em tratamento há muito tempo. Se um paciente já está em tratamento há muito tempo e tem uma primeira tentativa de suicídio, naquele momento, cada terapeuta mudar o foco. Naquele momento, ele deve mudar o foco para trabalhar o risco de suicídio, as ideias suicidas, pensamentos que contribuem para uma maior ideação suicida, e num outro momento ele retoma o que ele estava trabalhando anteriormente. Tá? Então, na fase inicial, isso aqui, na realidade, é para a grande maioria dos tratamentos. Mas por que é tão importante para um paciente com ideação suicida? Obter um consentimento informado e socializar o paciente da estrutura do tratamento. Apresentar o que o terapeuta pretende fazer. Engajar o paciente no tratamento. Conduzir uma avaliação de risco. Isso aqui é fundamental. Desenvolver um plano de segurança. Transmitir um senso de esperança. Investigar detalhadamente a crise suicida, bem como episódios anteriores. Esses primeiros aqui, vocês vão dizer, bom, isso aí é para qualquer início de tratamento. Sim, mas para uma pessoa que não deseja viver, transmitir um senso de esperança é fundamental. Comprometer o paciente com o tratamento é fundamental. Né? É diferente de uma outra pessoa, isso aqui faz parte de qualquer início de terapia, mas para uma pessoa que não deseja viver, isso aqui é fundamental. Tá? Então, essa é uma etapa muito, muito importante no tratamento. Com relação à avaliação do risco, né? Eu vou falar para vocês especificamente o que é fundamental para se avaliar um paciente em risco de suicídio, até para poder direcionar o tratamento, saber se esse tratamento tem condição de ser ambulatorial ou se realmente o que a pessoa precisa naquele momento é a internação. Tá? É responsabilidade do clínico conduzir uma avaliação detalhada do risco de suicídio no início do tratamento e breves avaliações das sessões subsequentes. Como eu disse para vocês, hoje, né, com essa paciente ao telefone, eu avaliei o risco. Não pareceu um risco imediato, eu não acho que ela vai, nesses próximos dias, tentar efetivamente o suicídio, por isso eu não indiquei a internação. Mas nas nossas próximas sessões, eu tenho sessão com ela amanhã, nas próximas sessões, seja amanhã ou semana que vem, e nas outras sessões, eu tenho que todas as vezes avaliar o risco que ela está com relação ao suicídio. Identificar fator de risco e de proteção. Não é só pensar quais são os fatores de risco. Por exemplo, quando eu conversei com ela ao telefone, depois eu pedi para conversar com a mãe, eu perguntei em que andar a mãe mora, em que andar eles moram. Então ela não desce. Então, tem uma série de fatores que a gente precisa pensar e identificar para tentar tirar de cena, diminuir o que a gente puder diminuir de risco. Né? Ao mesmo tempo, a gente precisa pensar em fator de proteção. Um fator importante de proteção costuma ser família. Filhos, ou mesmo os pais. Esse costuma ser um fator muito importante de proteção. Então, a gente precisa também trabalhar em cima dos fatores de proteção. Diminuir os fatores de risco e potencializar os fatores de proteção. Identificar transtornos médicos e psiquiátricos concomitantes relacionados ao comportamento suicida. Se a pessoa está sem suporte psiquiátrico, é fundamental indicar para um psiquiatra. Né? Se precisa rever a medicação. É muito comum, em algumas doenças, um risco mais elevado de ideação suicida, como, por exemplo, HIV tem um risco maior de ideação suicida. Câncer também tem estudos que apontam, né, uma maior ideação suicida, e isso faz todo sentido quando a gente pensa sobre os esquemas de desesperança e intolerabilidade. Tá? Uma pessoa
diante de uma doença muito grave, pode ver o futuro dela como muito sombrio, né, muito negativo, tá? Determinar, a partir disso, o ambiente terapêutico, se o tratamento tem condição de ser ambulatorial ou se indicação ou internação. E identificar os fatores que podem ser modificáveis, né, os fatores de risco que podem ser modificáveis. Então, na avaliação do risco de suicídio, trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Iniciar a avaliação por algo que seja mais fácil para o paciente. É mais fácil iniciar uma conversa sobre suicídio por algo que não seja tão difícil, né? Sem falar especificamente sobre o que é mais sofrido para o paciente. Então, você atualmente tem vontade de morrer? Hoje eu perguntei isso para essa paciente. Né? Você continua com vontade de morrer agora que você tentou o suicídio? O desejo de morrer é maior do que o desejo de viver? Esse é um ponto super importante. Se a pessoa fala que o desejo dela de morrer é maior do que o de viver, o risco de suicídio é bem maior. Você tem pensamentos sobre morte, suicídio? Né? Avaliar a frequência desses pensamentos. Com que frequência você tem esses pensamentos? Várias vezes por dia? Por que várias vezes por dia? Alguns pacientes podem não ficar muito confortáveis em dizer, né, que estão pensando sobre morrer. Então, cabe ao terapeuta falar sobre o assunto de uma forma que deixe o paciente confortável para poder abrir. Né? Então, dizer várias vezes por dia é como se, de uma certa forma, mostre para o paciente que o terapeuta dá conta de ouvir que ele está pensando diversas vezes ou ao longo de todo o dia sobre morrer. Nessa última semana você teve pensamentos de morte? Se o paciente disser que sim, nos últimos 2 dias esses pensamentos se intensificaram. Investigar a duração dos pensamentos. Essas ideias ocupam a sua cabeça por muito tempo? São flashes? São cenas? Você visualiza alguma coisa? Ou quanto tempo você fica pensando? Intensidade dos pensamentos suicidas. Quão intensas são essas ideias? Você considera que esse seja o pior momento da sua vida ou já tiveram outros piores? Um outro fator que fala muito a favor, né, de um risco de suicídio imediato é se a pessoa disser que esse é o pior momento da vida dela. Tá? E esse é um fator muito importante. Avaliar a intenção. Você já pensou em formas de se matar? Ou tem algum plano de se matar? Perguntar especificamente sobre como ela faria. De que forma você planeja morrer? Eu perguntei hoje para essa paciente e ela disse de objeto cortante. Né? Eu fui investigar outras possibilidades. Claro que eu não vou falar, não vou sugerir, não vou falar sobre qual andar que você mora, de uma certa forma possa sugerir. Né? Então, eu vou tentar investigar ao máximo o que ela está elaborando. E se existe um plano, e se existir esse plano, por exemplo, eu pretendo abusar de medicação, tomar uma grande quantidade de remédios, mas você já tem esses remédios com você, eu já venho comprando. A gente tentar entender quão preparada a pessoa está para esse plano. Tá? E quão consistente esse plano é. Essa é uma pergunta que é muito importante. Você seria capaz de se matar? É muito frequente o paciente dizer uma série de coisas que sabe como que se mataria, que planeja, que tem um planejamento, uma morte sem dor, que pensa frequentemente sobre suicídio, mas diz, não, eu não seria capaz de me matar porque eu não conseguiria fazer isso com a minha família. Não, eu não seria capaz de me matar porque eu tenho muito medo de não conseguir ficar com sequelas. Então, essa pergunta aqui é uma pergunta extremamente importante.
Porque por mais que a pessoa tenha muita ideação, mesmo planejamento, ela pode não se sentir capaz. Tentativas abortadas ou interrompidas, né? Se chegou alguém ou se a pessoa desistiu da tentativa. Alguma vez você desistiu ou foi surpreendido no exato momento que ia tentar um suicídio? Aqui é importante para a gente poder entender se a pessoa desistiu da tentativa, ela foi impedida de realizar um suicídio, mas ela tentaria, ela continuaria, né? Se ela mudou de ideia, assim, se em algum momento ela tinha intenção e de repente ela voltou atrás. Se sobreviveu a uma tentativa de suicídio, já tentou se matar e não deu certo? Como você se sentiu ao acordar no dia seguinte? Essa é uma pergunta muito importante, muito importante. O paciente pode dizer que se sentiu muito aliviado, me senti muito aliviado por não ter conseguido, que bom que eu não consegui. Ou então ele pode dizer que ele acordou muito angustiado porque ele queria muito ter conseguido se matar. Então, se com essa pergunta a pessoa responde que ela acordou muito angustiada porque ela gostaria muito de ter conseguido, o risco dela é muito grande. Provavelmente ela está à beira de uma nova tentativa, tá? Quanto mais tempo durarem e quanto mais severas forem as ideias de morte, maior será a probabilidade do indivíduo tentar novamente suicídio. Depois da avaliação, né, a gente faz uma avaliação, é importante fazer uma avaliação detalhada sobre o risco, para então buscar estratégias para ajudar a pessoa, né? Esse é um plano chamado plano de segurança, que, diferente, eu falei para vocês no início, né, do contrato de não suicídio, que é algo pouco consistente para o paciente, o plano de suicídio, o plano de segurança, ele tem como objetivo ajudar o paciente tanto a identificar o processo da ideação suicida, quando começa a ideação suicida, como também buscar estratégias para que a pessoa possa dar conta da emoção dela, tá? Então, consiste em uma lista escrita, ou seja, não é só uma lista verbal, precisa estar num papel, uma lista escrita de estratégias e recursos de coping. Tem como objetivo desenvolver um conjunto de estratégias enquanto o paciente não está em crise, para que possa acessá-la durante um momento crítico. O ideal é que o terapeuta estimule o paciente a ele próprio encontrar as saídas possíveis para ele. Por que é importante estimular o paciente a encontrar as próprias saídas? Porque essa pessoa tem muita dificuldade em encontrar saídas para os seus problemas. Se o terapeuta se adianta e dá já as soluções, a gente não ajuda aquela pessoa a encontrar saídas para lidar com as dificuldades da vida dela. Então, reconhecer quais são os sinais de alerta. Querer se machucar pode ser um sinal de um início de uma ideação suicida. Dormir e não acordar mais. Achar a vida sem sentido. São algumas possibilidades e outras tantas ideias, né, para que a pessoa possa começar a ventilar a ideia de que talvez ela esteja no início de uma ideação suicida. Utilizar estratégias de coping. Tem algumas, eu trouxe aqui algumas sugestões. Ouvir música, respirar lentamente, sair para dar uma volta. Essas são estratégias que a pessoa deve fazer sozinha, antes de entrar em contato com alguém. Ouvir música costuma ajudar muito. Ouvir músicas que... a música tem uma influência emocional muito grande, né? Músicas que tendam a colocar a pessoa num estado melhor o humor dela. É claro que não é para usar músicas que
que deprimam, né? Músicas que coloquem, que reduzam, que rebaixem o humor. Com esses pacientes, eu costumo pedir para a pessoa fazer uma playlist das músicas favoritas dela. E ter essa playlist no celular, e tem em vários lugares uma playlist já pronta. Essa paciente que tentou hoje, ela não tinha, a gente ainda não tinha, a gente não tinha um plano de segurança, porque foi uma primeira tentativa dela, né? Enfim, ela ligou o computador, colocou, ela é uma pessoa que tem uma ligação com música muito forte, então ela ligou o computador e colocou as músicas que ela costuma ouvir quando ela vai sair. E ao mesmo tempo eu pedi para que ela pintasse, ela tem um projeto de uma loja, né? Então ela desenha roupas e tal. Eu pedi para que ela pintasse as roupas que ela já projetou. Por que eu fiz isso? Porque é uma forma de conectar a paciente com um projeto de vida e tirar ela da ideia de morte. Então eu pedi para ela ligar o som do computador e enquanto ela ouvisse música, ela pintasse os desenhos que ela já fez. Telefonar para familiares ou amigos depois dessa primeira etapa. E telefonar para os profissionais como última etapa. Esse aqui, gente, é um aplicativo nos Estados Unidos. Existem muitos aplicativos, né? Eles fazem muitos aplicativos para ajudar os pacientes a lidar com uma série de dificuldades. Tem aplicativos específicos para lidar com determinados problemas. Existem vários aplicativos que são especificamente para pacientes com risco de suicídio. Esse é um que eu tenho no meu celular, aqui está a foto do meu celular. O nome desse aplicativo é esse, Be Safe. E eu fotografei especificamente o plano de segurança. Então, aqui, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para me ajudar? Coisas importantes na minha vida. A pessoa deve listar uma série de coisas. Coisas que me ajudaram em situações de crises anteriores. Esse é um ponto importante também. Ao invés de eu tentar me matar, ao invés de eu me cortar, ao invés de eu fazer tal comportamento, o que eu posso fazer? Com relação aos contatos de emergência, quando a pessoa for listar nesse plano aqui, né, um dos pontos é telefonar para familiares e amigos e telefonar para os profissionais. É importante que o paciente tenha no papel dele, eu falei para vocês que isso precisa ser uma lista escrita, não só o nome de quem ele vai ligar, como a ordem. Primeiro eu vou ligar para fulaninho, depois eu vou ligar para não sei quem, ou várias opções, com o número de telefone. Tá? Por quê? Porque se a pessoa só tiver, por exemplo, um número de telefone no celular e o telefone tiver sem bateria, ela precisa ter o telefone, e ela não souber o telefone de cabeça, que é muito frequente, que hoje em dia a gente não sabe o telefone de cabeça, ela precisa ter o telefone à mão. Tá? Então isso é um ponto muito importante, que a pessoa escreva o telefone. E no momento em que ela está diante de uma possibilidade de uma tentativa de suicídio, lembrando sobre a fixação atencional, a pessoa não vai conseguir, de repente, lembrar do número de telefone de alguém que ela viu nos dias. Tá? Então, por isso é importante colocar o número por escrito. Bom, eu quis deixar essa foto, eu busquei na internet uma foto que tentasse trazer uma possibilidade de luz, né? E a saída estando na mão da pessoa. Né? Assim, é importante que o profissional busque construir recursos para que a própria pessoa possa dar conta
dar conta das dores da vida dela e poder lidar com uma situação de um risco de suicídio. Tá? Alguma dúvida, gente? Essa situação toda que você apresentou aí são pacientes que tomam uma atitude consciente do que estão fazendo. E quando ele não tem consciência que é uma força que ele não consegue controlar. Não entendi. Quando a pessoa não tem consciência de que ela... Pelo que foi apresentado aí, a pessoa tem consciência, você vai dialogar, ele está entendendo que ele está tentando suicídio. Agora, quando a pessoa não é uma coisa consciente, ele está tomando uma atitude que é uma atitude, uma voz que ele está ouvindo, uma situação que não está no controle dele. Como se fosse uma voz externa que dissesse para... Uma voz externa, um pensamento dele, alguma coisa. Então não adianta você chegar para ele, olha, tem a lista, ou faz isso. Adianta antes, não a lista nesse momento. Adianta antes. Quanto mais a pessoa tem a oportunidade de falar sobre o que está se passando pela cabeça dela, ajuda a organizar os pensamentos para ele próprio e, lógico, para quem está de fora pode ajudar a organizar esses pensamentos. Quando a pessoa não fala ou não é questionada sobre o que está se passando pela cabeça dela, ela fica sem condição, muitas vezes, de entender o processamento. Assim, como que foi a estruturação daquela ideia? Então, tem algumas pessoas que acham, às vezes, tanto a pessoa que tentou suicídio, tem a ideação de suicídio, tem a ideia de que falar sobre o pensamento pode facilitar uma tentativa de suicídio, ou seja, falar sobre o desagradável pode piorar a situação. Como alguns profissionais podem ter também essa ideia de que falar sobre a ideação suicida ou falar sobre o suicídio pode aumentar o risco de suicídio. No entanto, o que a literatura mostra é que é exatamente o contrário. Porque quando se fala abertamente sobre o que está acontecendo, sobre o que aconteceu ou sobre o que a pessoa está pensando, ajuda tanto a própria pessoa a organizar os seus pensamentos e entender o porquê. Sempre tem um porquê. Por que a pessoa está num nível de sofrimento tão severo a ponto de pensar em se matar? Então isso traz possibilidades de saídas, porque organiza o pensamento. Como também, quando não se fala sobre o assunto, pode dar a ideia de que é errado, de que é ruim, ou de que aquele assunto não pode ser tocado, como um tabu. E tabus não são bons, tabus não ajudam. Tabus não ajudam ao terapeuta que o terapeuta possa ajudar o paciente. Então, para que a gente possa chegar numa estratégia de um plano de segurança, a pessoa precisa já estar com muita consciência do que está se passando pela cabeça dela para que ela tenha vontade de se matar. Então, quando ela não tem consciência, uma consciência clara da ideação suicida, a partir da psicoterapia trabalhada assim, de uma forma focal em cima da situação, aos poucos a pessoa vai entendendo o que vinha se passando, vai organizando o pensamento. Respondi sua pergunta? No sentido de a pessoa conseguir controlar esses pensamentos e essas vozes que estão se direcionando a ele. Então ele começa a aplicar esses métodos que você mencionou aí para evitar chegar a esse ponto. Porque no momento em que ele toma aquela atitude, nada disso funciona. Ele está fazendo uma coisa
porque ele está... Era a única possibilidade. Não é a única, mas é a que estão mandando ele fazer, ele faz. Então, dependendo, isso é importante ter uma avaliação, porque dependendo da tentativa, dependendo da tentativa de suicídio, é fundamental a indicação de um médico que medique, por exemplo, numa situação de vozes externas, aí é uma outra situação onde o médico precisa cuidar e entrar com uma medicação especificamente para isso. Tá? A vida está cheia de tabu. Antigamente você não podia falar em câncer, que não, você está chamando a doença. A gente vai enfrentando os tabus. Aqui. Esse plano de segurança, ele é feito para determinados pacientes que tenham essa tendência, esse suicídio, ou são todos os pacientes? Porque pode acontecer, se você não conseguir identificar aquele suicídio dele, que ele do nada vir e falar, olha, uma faca no pescoço e eu vou colocar. E aí você não tinha identificado isso antes, você passou por uma proteção. Pode acontecer isso? Claro, sem a menor sombra de dúvida. Sem a menor sombra de dúvida. Esse plano... Pode repetir a pergunta dela, que a gente aqui não ouviu. Tem como... Está pedindo para repetir a pergunta, falando um pouquinho mais alto. Se conseguir. Esse plano de proteção se é feito com todo paciente. Você tem um paciente restrito, que tem tendências suicidas, aqui ó, represente isso. Ou se é todo paciente, porque pode acontecer de do nada, chegar um paciente lá, vou matar agora, só que você tem que ficar no sonho. Não passou esse plano de proteção. Exato. Então, é indicado para qualquer pessoa que tenha ideação suicida, e quanto maior o risco, aí passa a ser mais importante ainda e fundamental o plano. Só que, respondendo a sua pergunta, assim, a pessoa pode nunca ter pensado sobre isso, de repente ela tentou suicídio. Como eu disse, que eu tive uma situação hoje, né? Ela não tinha ideação suicida e hoje ela teve uma tentativa de suicídio. Então, eu não pude construir um plano anterior, porque anteriormente não existia a ideação, pelo menos não que ela tivesse dito, né? Talvez ela própria não tivesse dado conta, talvez realmente não existisse até aquele momento. Mas a partir do momento em que existiu aquela tentativa, né, o plano pode já ser aplicado. Na verdade, assim, por exemplo, nessa situação, respondendo essa sua pergunta, se a pessoa não tinha pensado sobre isso e aí ela tenta suicídio, eu montei um plano na hora com ela ao telefone. Eu orientei o que ela deveria fazer, pedi para chamar a mãe e orientei também a mãe. Mas eu montei o plano na hora com ela, ela não tinha um plano anterior. Oi. Para alguém que não é profissional, o que pode ser evitado, ser discutido com uma pessoa com tendência? Evitado? O que pode ser evitado de ser abordado? O que pode ser evitado de falar para não dar nenhum problema? Evitado falar, olha, eu acho que quanto mais a pessoa puder falar sobre a ideação, melhor. Porque, assim, existe essa ideia de que se falar pode... Não é exatamente falar, discutir sobre, mas a maneira de você abordar também. Eu, por exemplo, acho que se você, às vezes, você pode levar muito para o pessoal que você está falando, usar a sua própria experiência, que é muito diferente da experiência de alguém que está no quadro depressivo, e a pessoa acaba tendo um conflito ali, sabe? Entende o que eu estou falando? Entendo. Acho que talvez, Thalita, a pergunta seja, você tem uma pessoa próxima, não é profissional, você tem uma pessoa próxima que está passando por isso, o que você pode fazer para ajudá-la? Acho que é um pouco disso que você... Que pode ser evitado. O que você não deve fazer? As pessoas levam muito pro pessoal, não, eu faria isso se fosse você, eu procuraria tal coisa, procuraria ter coisas felizes, não sei. A pessoa pode tocar às vezes num ponto
gente nunca sabe se a gente vai tocar na ferida. A gente pode tocar numa ferida sem querer. Sem ter. Não, a gente pode tocar numa ferida sem ter a menor intenção de tocar na ferida. A gente pode falar sobre um assunto e a pessoa entender, tocar na ferida dela sem que você tenha efetivamente falado alguma coisa para tocar na ferida. Né? Então, não tem como a gente evitar tocar na ferida de alguém, porque a ferida existe. Então, você pode estar falando, tem uma frase que fala assim, a palavra é 50% de quem fala e 50% de quem escuta. Então, eu posso falar alguma coisa com um sentido, com uma intenção, e a pessoa entender de uma outra forma. Então, isso não tem como ser evitado. Mas o que você pode fazer como um amigo, no sentido de ajudar, deixa eu voltar aqui. É buscar promover esperança, buscar ajudar, mostrar para a pessoa, tentar mostrar para a pessoa que ela pode ter saídas, tentar encontrar saídas junto com ela, ouvir a dor, tentar entender o tamanho do sofrimento, que aquilo ali deve estar enorme para ela, que o sofrimento dela é verdadeiro. Isso se chama empatia. Empatia é você entender a dor da pessoa, né? Tentar olhar através dos olhos dela, sem julgamento. Então isso eu acho que já ajuda muito. Thalita, pela sua experiência, quais são você falou da intensidade da dor, né? Que é insuportável naquele momento. E a qualidade da dor, que se refere, pela sua experiência, quais são os casos mais comuns de provocação dessa dor tão grande? Que tipo de situação pode disparar? Isso, porque você está falando de um momento específico que a pessoa faz essa tentativa, né? Mas claro que para ela chegar lá, você carrega uma tralha enorme nas costas. Existem algumas coisas que são mais prováveis de provocar essa insuportabilidade da dor do que outras? Ou é todo a vida, a genética da pessoa, mas o desenvolvimento psicológico dela, o contexto, enfim, tudo isso junto? Tudo isso junto. Quando eu falei em determinado momento sobre as crenças que a pessoa tem sobre ela mesma, como ela se vê, como ela vê o mundo e como ela vê o futuro, vai influenciar, ou seja, a forma, o óculos que ela usa para enxergar a vida. Né? Não é a situação em si, e sim como cada um lida com aquela situação, como cada um interpreta, como cada um processa aquela informação, como cada um interage com aquela situação. Porque uma mesma situação de uma profunda dor pode ser vivenciada e administrada, né, de formas inteiramente diferentes. Uma mesma situação. Né? Então, tem uma série de elementos que vão contribuir para isso, mas especialmente como a pessoa se vê, como ela lida com... Faz parte do tratamento, então, um acompanhamento psicoterapêutico. Sim. Não é? Não só neste momento. Né? Sim, com certeza. Posterior. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, não sei se você tem algum conhecimento, mas uma pessoa que tentou na vida adulta, né, já assim, na faixa dos 40 anos, uma tentativa de suicídio, mas que tem pensamentos suicidas desde a adolescência, né? Essa pessoa sendo tratada tem uma probabilidade de diminuir a tentativa de suicídio ao longo da vida, ou por ter já um histórico de desde a adolescência, isso é uma coisa muito, né, forte e provavelmente vai ter outro episódio ao longo da vida. Assim, existe algum estudo em relação a tempo de ideação suicida e de quantas vezes isso pode vir a ocorrer? Não, com relação a isso especificamente não. Sem dúvida, falar sobre a ideação,
entender as raízes, né, dessa ideação e buscar recursos terapêuticos para ajudar a lidar com esses sentimentos, é fundamental para que a pessoa não tenha uma nova tentativa. Como eu disse para vocês, uma primeira tentativa facilita todas as outras. É como se cruzasse uma porta. Antes de uma tentativa, onde apenas existe a ideação, só o pensamento, é diferente de depois de uma tentativa. Depois que existiu efetivamente uma tentativa, a pessoa já deu um passo, ela deu um passo no sentido do suicídio. Então, é diferente de uma pessoa que nunca tentou. É claro que é fundamental o recurso de psicoterapia para que ela possa trabalhar todas essas questões e uma nova tentativa não aconteça. Não é porque ela tentou uma vez que ela irá tentar novamente. Mas essa questão de ter muitos anos dessa ideação, isso não influi numa nova tentativa, se a pessoa for tratada adequadamente? Não. Sou estudante de psicologia, né? E eu tive recentemente uma matéria chamada Teoria da Personalidade. Só que nós focamos na logoterapia de Viktor Frankl, que é a terceira escola vienense, e ela fala a respeito do sentido da vida. E é muito interessante porque o Viktor Frankl ele foi capturado no campo de concentração. Ele observou o sofrimento daquelas pessoas que passaram por aquela situação, tem até uma teoria a respeito disso, da teoria do prisioneiro. E ele saiu com muito grande experiência sobre o que faria uma pessoa levar um suicídio ou continuar vivendo. E toda a terapia dele é focada na busca desse sentido, de achar esse sentido na vida. Eu achei bem interessante porque você falou no caso da desesperança, que o fator esperança, no caso, que ele nomeou como o mais importante fator para o impulso de vida, que ele identificou dentro do campo de concentração, no caso. E ele é um psiquiatra muito interessante se estudar o Viktor Frankl. O pensamento dele é a linha existencial, é baseado em Heidegger e Sartre. E ele também foi psiquiatra numa época em Viena, numa época onde nos subúrbios existia um grande índice de suicídio entre os adolescentes pobres da época. E ele foi justamente psiquiatra desses adolescentes, e o pavilhão das suicidas também. Nessa época, até no hospital onde se internavam pessoas suicidas, até ele ser levado para o campo de concentração. Então, eu acho muito interessante a logoterapia ser um campo assim. Eu achei interessante a PUC ter aberto esse viés para a logoterapia, e achei muito interessante essa conexão do suicídio com o Viktor Frankl, que é a história dele. Eu não conhecia. Interessante, muito interessante. Agora, buscar fatores de proteção é também buscar sentido para a vida. Né? Quando eu dei aquele exemplo dessa pessoa que eu atendi hoje, que eu sugeri que ela pintasse os desenhos de um projeto que ela tem, é porque eu sei que esse projeto é um projeto que é um projeto de vida dela, que mexe muito positivamente com ela, com os afetos dela. Então, por isso eu pedi para ela colorir exatamente um projeto. Então, não só é pensar nos fatores de risco, mas certamente pensar no que protege, né? Pensar na vida. Clarita, eu queria agradecer muito a sua presença e a todos vocês que ficaram até essa aula aqui com a gente. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada.